Sejam bem-vindos ao Escodex. Hoje nós iremos explicar e provar cientificamente o dilúvio bíblico. Vamos sair da caixa e falar sobre os oceanos debaixo da crosta terrestre, os gargalos genéticos, além do porquê das civilizações mais antigas do planeta, desde os maias aos sumérios, relatarem este mesmo fato histórico e terem em comum essa mesma cicatriz. Prepare-se, o dilúvio bíblico não foi apenas um julgamento, foi o maior evento geológico da Terra. De início, vamos trazer o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época. Em Gênesis 6, do 5 ao 8, é descrito o seguinte: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus não erra. Isso não é consequência da má criação dele. Ele nos deu o poder de escolha. E conforme lido acima, através do livre-arbítrio, aquele povo daquela época escolheu o mal. Vocês acreditariam se eu dissesse que o dilúvio foi a maior prova de amor de Deus sobre aquelas pessoas daquela época, inclusive sobre nós até hoje? Se Deus não fizesse nada, o homem passaria do limite de até onde Deus pode ir para te salvar. Entenda o que eu estou dizendo. Nada é impossível para Deus. Deus é todo poderoso, porém, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás com a sua palavra, de forma que, se ele estabeleceu que tem pecados que são imperdoáveis, se aquelas pessoas daquela época cometessem esse pecado, Deus não poderia salvar aquelas pessoas. Por mais que ele pudesse salvar, entendeu? Por essa questão dele não errar, dele não voltar atrás com a sua palavra. E isso não é ruindade dele, porque a todo momento ele tenta salvar as pessoas. Mas se Deus decidiu recomeçar, ele escolheu preservar. E para isso ele escolheu um homem e deu a ele uma tarefa impossível. Ao contrário do que muitos pensam, a Arca de Noé não velejava pelas águas, ela flutuava. Ao lermos Gênesis 6, durante a criação da Arca, nós podemos observar que não foram feitas velas de locomoção da Arca. Em outras palavras, a direção da Arca era feita por Deus. Antes da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No dilúvio, o Espírito de Deus pairava novamente, mas dessa vez, o homem flutuava com ele, enquanto o mundo era recriado. Mas espera, como exatamente era essa arca? Porque quando a gente vai ler a descrição e ver os números na Bíblia, o nosso queixo cai. Em 1993, um estudo foi conduzido pela Universidade de Sejong, um centro de pesquisa naval da Coreia do Sul. Eles testaram as proporções bíblicas da arca em tanques de ondas gigantes. E você sabe o que eles descobriram? A estrutura da arca é praticamente impossível de virar. Ela não foi feita para navegar, e sim para dar estabilidade. As proporções são as mesmas usadas em navios de cargas hoje, para garantir que eles não capotem em tempestades. Como um homem da idade do bronze saberia as proporções exatas da engenharia naval de um navio de 135 metros e que aguentaria ondas de 30 metros de altura? Foi sorte ou ele recebeu a planta de quem entende de hidrodinâmica? Tudo bem, a arca era estável e gigantesca, mas aí vem uma pergunta que todo mundo faz: como couberam todos os animais na arca? Por muito tempo nos perguntamos como couberam todos os animais na arca, mas em Gênesis 6, do 19 ao 20 é dito o seguinte: Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. O detalhe é o seguinte, que Noé não precisava de um par de cada animal exato no mundo. Ele precisava, por exemplo, de um par de canídeos, e posteriormente, a variabilidade genética com o tempo daria conta do resto. Além do que, a arca tinha espaço para 16 mil animais, o que cobria todos os tipos necessários. Por exemplo, os nossos cães domésticos de hoje em dia, eles vieram dos lobos. Lá atrás, alguém decidiu dar comida para um lobo.
Aí o lobo falou, eu vou ficar perto dessa pessoa porque ele vai me dar comida. Aí começou a ficar perto, aí o lobo começou a proteger o humano, porque o humano dava comida pra ele, e aí foi estabelecendo essa relação de amizade, né, entre o homem e o lobo. E aí foi passando o tempo, e a gente chegou no quê? No Yorkshire. É isso, a variabilidade genética. Através do tempo e da natureza foram se criando várias subespécies de cachorros, de lobos, enfim. Certo, os animais cabiam, a arca aguentava, mas tem uma pergunta que a engenharia não responde. De onde veio tanta água que foi capaz de cobrir o Monte Everest? Se chovesse o mundo inteiro hoje, o nível do mar subiria apenas alguns centímetros. O texto de Gênesis diz algo fascinante. No mesmo dia, as fontes do grande abismo romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva foi coadjuvante, o verdadeiro protagonista veio debaixo da terra. Por décadas, essa pergunta não tinha resposta científica, mas um dia um pequeno diamante mudou tudo. Por décadas, geólogos riram disso, até que em 2014, pesquisadores de uma universidade que eu não me atrevo a dizer o nome porque eu não sei a pronúncia, descobriram um pequeno diamante raro. E esse diamante ele era diferente, ele era um mineral chamado ringyodite. Ringyodite também não sei a pronúncia, mas é isso aí, ringyodite, a 600 quilômetros de profundidade. Sabe o que esse mineral descoberto tem de especial? Ele retém água, e as estimativas apontam para volumes iguais ou superiores à do oceano. Ou seja, há mais águas presas nas rochas do manto terrestre que de toda a superfície acumulada. O reservatório está lá, o grande abismo é real. Agora, a ciência admite que existem grandes reservas massivas de água sobre o manto terrestre. Isso até então não prova o dilúvio, mas abre espaço para a seguinte pergunta: e se, em um evento catastrófico, esses minerais se rompessem, como é descrito na Bíblia Sagrada? Isso não é teoria da conspiração, é geofísica de ponta. O dilúvio não foi mágica tirando água do nada, foi apenas o planeta suando o seu oceano interno para a superfície. A água estava lá embaixo, mas será que a geologia também guarda resquícios desse evento? Sim, e você provavelmente já viu uma dessas marcas, mesmo sem perceber. Se você for fazer uma prova, responda o contrário do que eu vou falar aqui. Brincadeira, só que não. Mas é verdade. Responda o contrário. Se você olhar o Grand Canyon, os livros de escola dizem que levou milhões de anos para formar aquilo. Porém, tem uma pulga atrás da orelha. As camadas da rocha são perfeitamente retas, como um bolo de 1000 folhas. Se houvesse milhões de anos entre uma camada e outra, nós veríamos erosão, raízes de árvores, tocas de animais, etc. Mas não, elas foram depositadas uma em cima da outra rapidamente enquanto ainda estavam moles. E os fósseis? Para um animal virar fóssil, ele precisa ser enterrado instantaneamente. Se um peixe morre hoje, ele boia e apodrece. Mas nós encontramos fósseis de peixes no meio de refeições e animais dando à luz. Sabe o que isso grita? Soterramento catastrófico por lama. E tem mais, o que concha ou organismos marinhos estão fazendo no topo do Monte Everest ou dos Andes? As montanhas subiram devagar? Talvez, mas a Bíblia diz que o dilúvio foi tão violento que os vales afundaram e as montanhas se elevaram. A tectônica de placas pode não ter sido um processo de milímetros por ano, mas talvez uma corrida arrancada que remodelou a face da Terra em meses. E uma curiosidade incrível é que em um sítio paleontológico conhecido como Vale das Baleias foram encontrados diversos fósseis de baleias no meio do deserto do Saara. Ou seja, o lugar mais seco do planeta atualmente já foi coberto por água. As pedras falam, mas sabe o que é mais incrível? Que a memória humana fala a mesma coisa nos diversos cantos do planeta. Aqui é onde a coisa realmente fica fora da caixa. Se o dilúvio foi local, apenas na Mesopotâmia, como dizem alguns, por que raio os maias no México, os incas no Peru, os chineses na Ásia e os aborígenes na Austrália têm exatamente a mesma história? Existem mais de 200 relatos de um dilúvio global em culturas que nunca se conheceram. Os sumérios falam de Zusudra, os gregos falam de Deucalião, os chineses falam de Nuwa, N-U-W-A, e os povos das Américas falam de um homem que sobreviveu com animais em um barco. As semelhanças são assustadoras: o aviso divino, o barco, a preservação da vida, o envio dos pássaros para testar o solo e o sacrifício como gratidão no final. Isso não é coincidência literária, é o que nós chamamos de memória coletiva.
A humanidade passou por um trauma tão profundo que ele foi codificado em diversas culturas dos descendentes de Noé, que se espalharam pelo mundo. É como se todos tivéssemos o mesmo arquivo corrompido que aponta para um único evento, o dilúvio. Ciência, geologia, história, memória atual, engenharia, tudo aponta para o mesmo evento. E agora, o que nós fazemos com isso? O dilúvio não é sobre água e destruição apenas, é sobre um reset. A Bíblia descreve um mundo pré-diluviano mergulhado em corrupção e violência. O sistema estava tão quebrado que o Criador precisou reiniciar a máquina. A ciência nos mostra os oceanos profundos, os fósseis em lugares impossíveis e a engenharia perfeita da arca. A história nos mostra que o mundo inteiro lembra disso. Então, da próxima vez que alguém disser que o dilúvio é mitologia, você lembra que as pedras, o DNA e até a engenharia naval dizem o contrário. O dilúvio aconteceu. O mundo foi lavado. Mas a pergunta central que fica para nós aqui do Ex-Codex não é mais se aconteceu, mas o que podemos aprender com isso. O orgulho do homem de estar no pecado foi humilhado pelo poder e amor de Deus. O mundo foi batizado nas águas novamente, o pecado foi limpo e uma nova chance nos foi dada de viver em Cristo. E esse mesmo Deus que no passado, após o dilúvio, fez o arco-íris como um símbolo de aliança entre você e Deus, está te chamando agora para se arrepender e voltar para Ele. Mas não espere ficar pronto para voltar para Deus, porque você nunca vai ficar pronto. Ninguém nunca está pronto para Deus. Deus é perfeito e não há ninguém comparado a Ele. Ninguém vai ser perfeito como Ele. Então, não é a estratégia certa. O correto é, mesmo com problemas, você começar a seguir a Deus. E no caminho, Ele vai tirando esse peso que está te incomodando hoje. Então, se arrependa e volte para Jesus, porque Ele te ama. E você, acha que o dilúvio foi global ou local? Qual a evidência que te surpreendeu mais? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos juntos para desvendar mais histórias sobre essas codificações antigas, entendeu? Eu sou o André Escobar e esse foi o Ex-Codex de hoje. Até mais. Sabia que você é um descendente de lobo? Tu sabia? Se tu soubesse que tu é um descendente de lobo, o que tu ia fazer comigo? Olha, ó. Foi assim que a gente domesticou, com carne, tá vendo? Como tu é comprado, ele é vendido, esse cachorro. Ele é comprado. É assim que os lobos viraram cachorros. Os lobos e os cachorros. Vai,